Olá, turma. Vamos para a nossa segunda aula na matéria de sistemas de gerência de bancos de dados. Vamos confrontar dois conceitos, bancos de dados e os SGBDs, que é o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. Banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. Uma definição bem direta e simples de banco de dados. O SGBD é uma coleção de programas que permite ao usuário definir, construir e manipular bases de dados para as mais diversas finalidades. Então, o que a gente tem que entender é que o banco de dados ele é a coleção de informações que estão aqui armazenadas. E o sistema SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é uma coleção. Banco de dados, vamos alterar a última letra. É uma coleção, são programas que vão permitir o acesso a essas informações. E aqui, o usuário, esse usuário pode ser a pessoa operando diretamente o banco de dados ou pode ser através de um sistema que vai solicitar ao SGBD, que pode ser um software, que através do software ou diretamente ao banco de dados. Então aqui eu tenho duas opções, o usuário pode mexer diretamente com o banco de dados ou pode fazer solicitações através de um sistema. Então aqui a gente teria um sistema, entenda um sistema aqui como um software construído, tá? Então ele pode, ou um site, uma aplicação, uma app. Então a gente tem aqui o usuário fazendo acesso ao banco de dados através do site, uma aplicação, ou diretamente. Quando ele for feito diretamente com o banco de dados, geralmente é feito através do é um conceito que eu acho que eu não falei ainda, é feito através do DBA. DBA não é um software, não é um programa, ele é uma função. DBA vem de administrador de banco de dados, ou Data Bank Administration. É a pessoa, a função do administrador de banco de dados. Aqui nós temos o fluxo de trabalho de um sistema, então melhor desenhado do que aquele desenho que a gente fez no último slide, né? Mas a gente tem aqui o usuário do sistema solicita um relatório. Aí depois nós temos o sistema SGBD se conecta, o sistema de solicitação aqui poderia ser o app, a aplicação, que se conecta ao SGBD. O SGBD ele vai solicitar a consulta do banco de dados, que é justamente esse relatório. O banco de dados retorna o resultado para o sistema gerenciador de banco de dados, o SGBD, e o SGBD retorna os valores da consulta para a tela do usuário, para a tela do app. Então, olha só, o app está nas duas... O app está nas duas pontas aqui da corda, iniciando a solicitação. Quem iniciou, no caso aqui, é a aplicação, que se conecta ao SGBD. O SGBD faz a conexão e a solicitação para o banco de dados retorna para o SGBD e o SGBD devolve para a aplicação. Então a gente enxerga claramente as camadas, né? O banco de dados está mais ao centro. Depois nós temos o SGBD, que é o que acessa ao banco de dados, e o usuário final, a aplicação, está mais ao extremo. Então a linha preta seria o app, a linha azul seria o SGBD e a linhazinha mais rosa, né? Vamos dizer assim, um rosa meio avermelhado, o
o banco de dados. Então, o SGBD é um software que permite aos usuários criar, manter e controlar o acesso a bancos de dados de maneira eficiente. Ele serve como uma interface entre os dados e os aplicativos que os utilizam, facilitando a gestão de grandes volumes de informações. Aí nós temos aqui, vamos falar um pouquinho das características, o que um SGBD precisa ter para ele ser considerado, para ele ser um SGBD eficiente. Então, aqui, o SGBD precisa ter controle de redundância. O que é esse controle de redundância? Essa primeira aqui. O controle de redundância é evitar que dados sejam cadastrados de maneira duplicada. Então, ele não permite o cadastro de dados de maneira duplicada. O compartilhamento, ele gerencia o compartilhamento das informações, o controle de acesso, quem pode acessar esse banco de dados para manter a segurança do banco de dados. A gente escuta muito isso de falhas de segurança, né? Ele faz o interfaceamento, ele faz a comunicação, né? Ele faz ali o meio de campo, ele tem uma determinada interface para realizar esse controle. Ele tem toda a parte de esquematização do banco de dados, os esquemas, as estruturas. Ele controla a integridade, não confundam redundância com integridade. Integridade é o quê? Ou os dados, por exemplo, no caso de um cadastro, ou eu cadastro todo o registro de forma correta, ou eu não. Ele faz esse controle, ele não permite um cadastro pela metade, ou um cadastro mal feito. Vamos dizer assim, esse mal feito não é com dados faltando, não. O mal feito é o seguinte, imagine que esses dados chegam pela rede. Então, eu tenho 10 campos. 2 campos se perdeu por problemas de ruído e problemas de conexão da rede. Aí ele grava pela metade porque as informações não chegaram completas. Ele não permite isso. Então ele mantém a integridade para que o banco sempre fique coeso. E ele também é responsável, ele tem essa função, essa característica de realizar o backup. Então ele consegue ter esse backup, que é muito importante, porque o banco de dados é o coração do sistema. Então nós vimos toda essa parte do SGBD e característica. Vamos falar um pouquinho sobre dicionário de dados. Qual que é a responsabilidade? O que ele faz? O que é o dicionário de dados? O dicionário de dados ele é responsável pela padronização básica de um sistema. Como assim? Conforme o banco de dados cresce e mais desenvolvedores são escalados para trabalhar no projeto, mais fora do padrão pode ficar o banco de dados como um todo. Como assim? Vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui. Então aqui o nosso exemplo que eu estava comentando, de exemplo inicial, imagine que um campo de celular, por definição do escopo inicial do projeto, deverá ser tipado como varchar, é uma característica, então ele pode armazenar letras e números, e se comportar com a máscara. DDD, eu tenho aqui a máscara, aqui inclui o parênteses, e inclui esse tracinho aqui, ó. Então eu tenho aqui o DDD, parênteses, espaço, x, que seriam os números, traço, e depois o x. Então tudo que está em vermelho aqui faz parte da máscara. Aí o sistema, essa é a nossa padronagem. E vamos imaginar que, olha lá, como garantir que todos os desenvolvedores respeitem a mesma regra de escopo de campos durante o projeto? A resposta para essas situações é o dicionário de dados. Então, se alguém vai incluir ou cadastrar uma nova tabela, porque pensa comigo, eu posso ter clientes e eu posso depois precisar de cadastros de funcionários. Vamos imaginar, essa tabela vai ser criada depois, porque o sistema expandiu, porque houve a necessidade agora de controlar funcionários. Então não faz sentido, na tabela clientes, eu trabalhar com um modelo de máscara, com DDD, desse formato que vocês estão vendo aqui,
E na tabela de funcionários, por exemplo, não trabalhar com esse modelo, trabalhar com um modelo diferente. Ele começa a bagunçar. Aí na hora que o desenvolvedor vai construir o sistema, ele fala, poxa, mas como é que está no banco, na tabela clientes? Ah, na tabela funcionário está diferente. Então falta a padronagem. E o dicionário ele serve justamente para isso. Então nós temos aqui um quadro, esse quadro está no material de vocês, não precisa anotar, está no material escrito lá de vocês, onde a gente tem uma série de simbologia que vai ajudar a gente a construir o dicionário de dados. E no próximo slide a gente tem aqui um modelo de dicionário para a gente estudar aqui, olha só, e a gente vai ver aquela simbologia todinha, ó. Então nós temos aqui o inteiro, então a gente tem aqui o parênteses, 10, o ID, nós temos aqui se ele pode ser nulo ou não, o padrão, se ele vai ter um padrão, aqui no caso ele não vai ter um padrão, e aqui seria um campo para a gente colocar algum comentário sobre esse campo ID da tabela clientes. Então aqui eu tenho todas essas informações. A gente vai construindo o dicionário aqui para que, quando eu for criar, por exemplo, a tabela funcionário, eu olho aqui, o telefone ele é do tipo Vachar 255. Então vamos criar também com essa característica os diferentes sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então nós vimos um pouquinho sobre a função do SGBD, vimos um pouquinho sobre dicionário de dados, agora a gente vai ver que existem diferentes tipos de sistemas de gerenciamento de banco de dados. A escolha pelo melhor SGBD se dará em virtude de qual é a aplicação a ser desenvolvida, o fluxo de acesso, quantos acessos, a forma de acesso, o tipo de dado que vai ser guardado e as necessidades e a necessidade de profissionais no mercado. Então isso tudo vai ser levado em conta para a escolha do melhor SGBD. Nós temos aqui também diferentes sistemas de banco de dados. Eu coloquei aqui uma relação de tipos de SGBD e algumas características. Vocês vão ver que muitas das vezes troca peculiaridades, como, por exemplo, o MySQL e MariaDB, praticamente são bancos de dados relacionais, o SQL Server são bancos de dados relacionais, e você tem diferentes formas para, por exemplo, exibir o banco de dados, o database, selecionar um database, né? A gente usa um use, nome do banco de dados, nome da database, né? E aqui, por exemplo, no Oracle a gente usa um connect, o nome do database, no Microsoft SQL Server a gente usa também o use, nome do database, igual o MySQL, tá vendo que legal? Então existem algumas características. No caso do Postgre, o connect, o /list, aqui para exibir a tabela o show tables, aqui a gente no SQL Server a gente usa o select asterisco from, aí aqui a gente vai colocar as tabelas em si. Então são características de sintaxe de comandos que são utilizados com variados sistemas gerenciadores de banco de dados. Mas o mais importante é saber que isso vai depender da estrutura que a empresa provavelmente possui, qual é o custo de cada um, qual é o acesso, a forma de acesso, a eficiência que cada SGBD possui para melhor escolha dependendo do sistema que será desenvolvido. Com isso nós terminamos. Obrigado e até a próxima aula.